de Ti. Queremos, Senhor, verdadeiramente nos entregar àquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ao Senhor, Criador dos céus, ao Senhor, Criador da terra, aquele que habita no mais alto dos céus, aquele que os olhos olham para a terra, à procura dos seus verdadeiros adoradores. Senhor, nesta noite, nós, Senhor, nos entregamos a nossa vida diante do Senhor, nesse altar, Senhor. Pai, e juntamente com os anjos, nós, a Deus, te declaramos que Tu és santo, Tu és fiel, Senhor, Tu és verdadeiro, Tu és, Senhor, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Nós, Senhor, queremos em nossa vida, nós te queremos, Senhor, no nosso viver, queremos para mudar a nossa história, Senhor, todos os dias da nossa vida, o Senhor nos maravilha, o Senhor nos põe um fogo de vida, para que vejamos mais uma vez as obras das Tuas mãos. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite.
sincera diante de Deus. Que você não cesse de adorar, porque os olhos do Senhor estão percorrendo a terra, estão à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nada pode nos calar, Senhor. Queremos, Senhor Deus, mais de Ti, Senhor Deus, nesta noite, Jesus. Queremos te adorar, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Estabelece, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. Estabelece, Senhor, o Teu querer em nós, ó Deus. Para que sejamos e façamos a Tua vontade. Aleluia. Glória a Deus.
motivo da nossa adoração. Tu és o motivo de estarmos aqui, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Bem bonito, irmão, que próximo. Chegar ao trono do Senhor. Aleluias.
tem pensamento de bom. Só tem um pensamento de bem para vocês. O Senhor não tem nada de mal, só bem. Amém? Nunca deixe de louvar e adorar o Senhor. Glória a Deus. Santo Senhor. Vamos aplaudir aqui, tá? Deus, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5 da palavra de Deus. Enquanto você procura, depois eu vou estar colocando lá na frente, tá bom? Um encontro regional de mulheres, e no dia 14/5, às 16 horas, às 4 horas da tarde, lá na sede. Evangelho de Lucas, o terceiro dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 5 da palavra de Deus. Se você encontrou, diz amém. Amém. Se você não encontrou, diz misericórdia. Amém. Mesmo você encontrando, nós queremos que o Senhor tenha misericórdia para todos. Assim como está escrito na palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando azeites. Fala assim comigo, estavam lavando azeites. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Amém? Quantos creem que a palavra do Senhor Jesus, é claro, a palavra de Deus foi escrita já há algum tempo, mas quantos creem que essa palavra se renova a cada dia e ela alcança as nossas vidas? Quantos creem nisso? Amém, querido? A palavra de Deus, irmãos, ela tem efeito para aquele que crê. Então, se você crê, querido, eu creio que a palavra de Deus, ela vai surtir efeito na tua vida nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, bendito e santo, mais uma vez, Deus, nós aqui, Pai, no nome de Jesus Cristo, como criança, Senhor, nas tuas mãos, como criança, Deus, dependente de ti, Pai. Oh, Senhor, assim como nós ouvimos, Senhor, nessa noite, como um vaso, Senhor, dependente, Deus, do oleiro, Pai, moldar conforme Ele quer. Oh, Deus, imaginando que esse oleiro, ou que aquele que um dia possuirá esse vaso, colocará algo precioso dentro dele. E nós, Deus, somos esses vasos, Pai. E o Senhor é o oleiro, e nós cremos, Deus, que o Senhor tem coisas preciosas para pôr dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração, na nossa alma. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos colocamos mais uma vez à dependência do Senhor. Quem somos nós, Deus, para dizer algo para alguém? Mas nós cremos que a Tua palavra, Deus, é uma fonte inesgotável. Nós cremos, Deus, que a Tua palavra, Deus, sacia, Deus, todo aquele que busca, todo aquele que bebe dessa fonte. Pai, no nome de Jesus, e a minha oração continua sendo, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa encontrar um lugar, Deus, oh Pai Santo, com a Tua palavra, onde ela possa repousar, Deus, e onde possa fazer a Tua obra, e a Tua obra possa ser feita, Deus, na vida de cada filho, de cada filha, Deus, aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, querido? Você pode continuar de pé. Se falasse continuar de pé, levada, você pode assentar, né? Você pode se assentar, né? É costume, né? Se assentar, né? Mas graças a Deus. Então, irmãos, aconteceu algo muito interessante, algo muito curioso, onde se fala a respeito de um acontecimento, e o tema é a pesca maravilhosa, mas eu não gostaria de entrar diretamente no assunto pesca maravilhosa, mas daquilo que o Senhor Jesus quis ensinar, daquilo que o Senhor Jesus quis passar para os discípulos. Por isso que eu isolei essa parte, esse trecho dessa passagem, onde nós lemos. Mas, irmãos, a multidão em Genezaré, ela chegou ao Senhor Jesus
ela chegou próximo do Senhor Jesus para que pudesse ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós sabemos, né, onde nós podemos ouvir a palavra do Senhor, ou onde nós podemos encontrar alimento para a nossa alma. Esse povo também estava sedento. Esse povo também estava querendo direcionado para o Senhor Jesus, uma palavra diferenciada, uma palavra que encontrava o coração das pessoas, que dividia a alma do Espírito, uma palavra profunda, querido, que é a palavra do Senhor Jesus. Então eles não perdiam tempo, mas eles se achegavam ao Senhor Jesus, a ponto de ter dificuldade para falar ali diretamente junto com a multidão. Então Jesus sempre buscava estratégias. Ele subia em um monte, ele se retirava ali em barcos, ou seja, mas ele fazia questão que todas as pessoas ouvissem a palavra de Deus, para que ela pudesse entrar, para que ela pudesse penetrar no coração das pessoas. Quantos aqui, querido, querem que a palavra do Senhor penetre nos seus corações, nas suas vidas, amém, irmãos? Ele diz que está à porta e bate. A palavra do Senhor, ela está à porta, desesperada e ansiosa para entrar no nosso coração, querido, para que o Senhor possa impactar as nossas vidas com aquilo que Ele tem para cada um de nós. E sabe, irmãos, Jesus, vendo essa dificuldade de estar ali falando muito próximo daquelas pessoas, o que ele fez? Ele usou essa estratégia. Ele subiu em um dos barcos, o barco de um homem chamado Simão. Primeira coisa, Jesus simplesmente subiu no barco e ficou no barco. Jesus não mandou Simão fazer qualquer coisa. É interessante, né, que até o próprio Jesus, ele respeita a hierarquia, né? Ele respeita a liberdade, ele sabe até onde ele vai, porque o barco não era dele, o barco era de Simão. Ele poderia dizer muito bem: ele é o mestre, é o Senhor. Ó Simão, empurra esse barco aí, vamos mais para frente, vamos, empurra, vamos, vocês estão em 12, empurra o barco, que eu quero ter uma visão melhor, eu quero ter um lugar melhor para falar com os discípulos. Não, ele pediu para que Simão empurrasse o barco, ele pediu para que afastasse o barco um pouco longe da terra. E a partir do momento, querido, que ele, ou seja, uma das coisas interessantes, irmãos, que eu me maravilho na obra de Deus, na obra do Senhor, aquilo que Ele faz na nossa vida, Ele nunca atropela as nossas próprias vontades. O Senhor Jesus, Ele vai, se possível, muda o coração, Ele faz a obra que Ele tem que fazer, mas Ele nunca atropela as nossas vontades. Eu nunca vi Jesus, irmãos, com alguém segurado pelo pescoço e diz: você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que fazer aquilo, de maneira nenhuma. Mas o Espírito Santo convence a pessoa aquilo e muda algo no coração. E é claro, o homem faz aquilo que está no coração, acaba por bem fazendo a obra de Deus. Mas enfim, o Senhor Jesus nunca força nada. Mas os 12 estavam ali, querido, porque encontraram algo de diferencial no Senhor Jesus. Justamente isso. Nós saímos da nossa casa, você de mais longe, eu de mais de perto. Mas por que nós saímos da nossa casa? Porque nós podemos encontrar algo de diferente no Senhor Jesus, amém, irmãos? Muitas coisas nós encontramos, irmãos, no mundo aí fora, muitas coisas que aborrecem, muitas coisas que chateiam, muitas coisas que decepcionam, mas no Senhor Jesus, querido, nós encontramos aquilo que a nossa alma precisa, aquilo que nós precisamos, nós encontramos quando nós buscamos a presença desse Deus maravilhoso. Amém, querido? Então, irmãos, olha só, mas quem é que pediu, irmãos? Entre os discípulos havia até mesmo uma igualdade, todos eram pescadores, né? Todos tinham praticamente o mesmo grau, né? Mas Jesus era alguém diferenciado. Ele disse: vocês estão de baixo, eu estou de cima. Então você percebe que existe uma diferença ali entre Jesus e os discípulos. Mas enfim, quem é que pediu, irmãos, para que o barco fosse afastado? Aquele que criou e aquele que fez todas as coisas. Ou seja, mesmo Jesus, irmãos, sendo o Criador, mesmo Jesus sendo o Senhor, mesmo Ele sendo todo-poderoso, mesmo Ele movendo os céus e terras, irmãos, no momento que Ele quiser, guarde uma coisa no teu coração: Jesus sempre vai respeitar o nosso limite, Jesus sempre vai respeitar o nosso sim e sempre vai respeitar o nosso não. Mas nós precisamos dar a legalidade a Ele. Pastor, qual a melhor coisa então? A melhor coisa é fazer aquilo que o Senhor está pedindo, amém, irmãos? Amém, querido? Então, querido, aquele que está no comando de todas as coisas da natureza, isso é maravilhoso, irmãos, a humildade do Senhor Jesus, né? Porque eles até então já perceberam que eles eram menores que o Senhor, menores. Jesus certa vez estava no barco, irmãos, e começou a soprar o vento, a tempestade, e de repente Jesus ali dormindo na polpa do barco, acordaram Jesus e: mestre, só não importa que estamos perecendo. Jesus levantou as mãos e repreendeu, sabe, o vento, o mar, a tempestade. O que aconteceu, querido? A bonança aconteceu, a paz daquele lugar começou a reinar como se até então nunca tivesse acontecido nada.
Ou seja, mas que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Irmãos, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam a autoridade que Jesus tinha, mas mesmo assim, Jesus é tão humilde, né, irmãos? Ele é o Todo-Poderoso, estava lá na criação, todas as coisas foram feitas por Ele, Ele é humilde o suficiente para estar morando dentro do nosso coração. Nem nós temos tanta humildade assim, irmãos, não temos, me desculpa, irmãos. O ser humano, ele sempre tem um ponto fraco. Não diga qual é o teu. Fique entre você e Deus e busque para que o Senhor te fortaleça, o Senhor venha trabalhar nessa área na tua vida. Eu peço para mim, você pede para você. Um dia, irmãos, eu estava no trabalho, acho que no fim de semana. Eu estava no trabalho, alguém disse assim para mim, chegou para conversar comigo, disse: ô, me diz uma coisa. Eu disse: fala. Qual é o teu ponto fraco, hein? Eu falei: essa pergunta vem de baixo ou vem de onde que ela vem? Vem de você mesmo. E ele falou: por que você quer saber? Não, porque todo mundo tem um lado fraco, assim, qual que é o teu? Eu falei para ele: eu te amo em Cristo, mas você sabia que Satanás ele trabalha através das nossas palavras, das palavras que nós falamos, que nós lançamos? Até então ele não conhece aquilo que nós sentimos? Não, mas é que eu queria saber. Então, vamos falar só o que é necessário, o que você quer. Sabe, querido, porque quando você fala, você lança a palavra, o inimigo muitas vezes começa a trabalhar em cima, sabe, daquilo que você tem lançado, daquilo que você tem falado, e aí começa aquele confronto todo. E existem algumas lutas na nossa vida, irmãos, que elas são desnecessárias, totalmente desnecessárias. Então, falar somente necessário, lutar, combater somente quando for necessário. Amém, irmãos? E às vezes a pessoa vive combatendo, né, irmãos? Até com o vento, né? Mas às vezes não tem necessidade. Nós temos um inimigo das nossas almas. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, nós já temos um inimigo, irmãos. Então, é como se algumas vezes, irmãos, nós pegássemos as armas e desse para o inimigo das nossas almas para que ele pudesse investir contra nós. Negativo, já basta os problemas que nós temos por aí, né? Então, querido, em Lucas capítulo 5, versículos 4 e 7, ali fala mais um pouco a respeito desse trabalho dos discípulos ali juntamente com Jesus, daquilo que aconteceu, do resultado de tudo isso. Mas olha só que interessante, irmãos, algo que eu gostaria de dividir com você hoje. Eu vou ser bem breve, eu prometo para você que eu vou ser bem breve. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que depois daquele acontecimento, aquilo que ocorreu, houve algo maravilhoso ali com os discípulos. Eu quero ir para o fim, depois eu volto para o meio. Houve algo maravilhoso na vida dos discípulos, algo que eles nunca ouviram e nunca tiveram visto antes nas suas vidas, porque eles eram profissionais na área, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, eles conheciam muito bem, irmãos, aquele rio, aquele lago, aquele lugar, eles conheciam muito bem. O pescador, ele conhece muito bem, ele sabe de que lado ele lança a rede, ele conhece, ele olha para o lugar onde ele vai pescar, mas ele sabe se ele tem peixe, não tem, ele tem ideia das coisas, ele sabe mais ou menos que altura ele pode encontrar alguma coisa, sabe, irmãos? E é interessante que aqueles homens, eles passaram o tempo ali, irmãos, e eles não pescaram nada, sabe? Eles estavam então ali lavando suas redes, e quando Jesus chegou para eles e disse assim para eles: peguem a rede, e eu quero que vocês lancem a rede novamente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes você já fez algo, você terminou de fazer, alguém mandou você fazer de novo? Irmãos, traz ou não traz uma irritação? Gera ou não gera confronto? Você fala assim: meu Senhor, acabei, foi justamente o que eu acabei de fazer. Não, mas eu estou pedindo para você fazer agora. Eu falo: meu querido, mas eu acabei de fazer justamente o que eu fiz. Aí você fala: mas dá para fazer de novo? Não, porque eu já fiz e não está escrito aqui, bobo aqui, eu já fiz uma vez e para mim já basta. Irmãos, Jesus disse a eles: olha, peguem a rede e lancem a rede, porque eles estavam ali, irmãos, lavando suas redes, guardando suas redes. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Às vezes, irmãos, nós como cristãos, nós temos uma facilidade, porque a rede era o material que eles tinham, era o objeto que eles tinham para atrair os peixes, para pegar os peixes, para trazer os peixes a eles. E a rede era a ferramenta que eles tinham. Eles estavam lavando para guardar, ou seja, como quem diz
diz assim: hoje não dá mais nada, gente. Hoje, só amanhã, se o tempo estiver bom. Jesus disse: lancem a rede novamente. Sabe, eu quero quase terminar com essa fala nessa noite. Quantas pessoas, irmãos, têm um poder tremendo nas suas mãos? Porque o cristão não sabe o potencial que ele tem. O cristão não sabe, ele não tem ideia do potencial que ele tem, do poder e da autoridade que lhe foi dada. Ele não tem ideia disso, sabe? Ele não tem ideia do Deus, do tamanho do Deus, da grandeza do Deus que ele serve. Muitos cristãos não têm ideia disso, de quem é o Senhor, de quem é o Todo-Poderoso, daqueles que trabalham para aqueles que são do Senhor. Ele não tem ideia. Mas muitas vezes nós vemos muitos cristãos guardando as suas ferramentas. Nós vemos muitas vezes muitos cristãos guardando as suas redes, sabe? Engavetando a esperança. Fé, falar de fé às vezes é muito, mas às vezes nós vemos muitos cristãos, querido, ali guardando, lavando as redes mas Jesus não mandou de guardar as redes. Fala assim comigo: Jesus não mandou eles guardarem as redes. Pedro podia dizer muito bem assim, irmão, de uma maneira educada, sincera para Jesus: Jesus, nós já até lavamos a rede, Jesus, está limpinha, nós vamos lançar de novo, vamos pegar nada, vai sujar toda a rede, vamos ter que lavar de novo. Mas você sabe o que faz a diferença na vida do cristão, irmãos? Quando ele ouve a palavra de Deus, quando ele dá crédito, irmãos, àquilo que está escrito e aquilo que sai da boca do Senhor. Porque, querido, a palavra, querido, que tem poder, irmãos, aquela que sai da boca do Senhor, ela vai de encontro a cada um de nós, irmãos. Eu amo a leitura da Bíblia, porque a Bíblia, irmãos, é algo sagrado, irmãos, algo poderoso para as nossas vidas, e ela é o suficiente para transformar, para nos impactar, irmãos, e para nos dar uma direção, para nos fortalecer, para nos edificar, para nos fazer caminhar na presença do Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia é algo maravilhoso, irmãos, algo maravilhoso que você tem nas suas mãos. Você tem uma biblioteca aí com 66 livros, algo maravilhoso que o Senhor deu de presente para você, sabe, querido? E é por isso que quando nós olhamos para tudo isso, irmãos, nós olhamos e vemos todas as pessoas tendo entregado suas vidas por causa desse livro, por causa dessa palavra. E o desejo de Satanás com que não queria, não desejasse que essa palavra chegasse até nós, porque ele sabe o poder que essa palavra tem. Ele sabe o poder que essa palavra tem. E eu creio que, muito breve, eu creio que a palavra do Senhor vai ser tirada dos homens. Eu creio nisso. Não sei se depois do arrebatamento ou pouco antes, não sei bem ao certo, mas eu sei de uma coisa: essa palavra de Deus, ela foi tirada de nós em folha, que ela esteja escrita nas tábuas do nosso coração, com o dedo do próprio Deus, escrita aqui, ó, e daqui ninguém pode tirar. Você pode tirar desse aparelho aqui, você pode tirar, querido, desse encadernamento, mas do coração ninguém pode tirar, porque foi o Senhor Jesus que escreveu através do Espírito Santo, e Ele confirmou e tem confirmado nas nossas vidas. Mas muitas pessoas, querido, já guardaram as redes, já desistiram das suas famílias. Muitas pessoas já desistiram. Sabe por quê, irmãos? Eu insisto muito nisso, porque nós convivemos com muitas pessoas que não são de Deus, não são de Deus. E nós vemos uns princípios, irmãos, absurdos nos dias de hoje. Tantas coisas, irmãos, na sociedade de fora, que é visto como comum, e aquilo que é certo se diz que é errado. O certo agora está virando errado, e o errado agora diz que é o certo por aí, sabe? E muitas pessoas acabam desistindo, irmãos, das suas famílias. Muitas pessoas acabam desistindo dos seus sonhos, irmãos. Muitas mães, muitos pais, irmãos, acabam desistindo dos seus filhos, irmãos. Os nossos filhos estão em fase de crescimento. Eles estão em uma fase, irmãos, agora, uma fase muito perigosa. Por isso que nós trabalhamos muito na mente deles, no coração deles, em que, dependendo do que eles ouvirem, eles são influenciados com facilidade. Eles não têm maturidade ainda, eles não têm uma opinião certa de alguma coisa. Isso é assim até um determinado tempo.
Embora tem pessoas que até com 100 anos quase que já é influenciadas pela facilidade, mas é caso à parte, à parte. Mas enfim, até uma determinada idade, irmãos, a pessoa ali ela é influenciada com facilidade. Qualquer palavrinha, irmãos, já muda, né? Se muda de opinião, ou seja, não se tem uma opinião firmada. Hoje é laranja, amanhã é abacaxi, depois amanhã é mamão. A pessoa não sabe justamente aquilo que é ou justamente aquilo que quer. E uma das pessoas mais difíceis, os médicos dizem isso, uma das pessoas mais difíceis de serem tratadas, irmãos, são pessoas que não sabem o que elas realmente são, porque elas não conseguem dizer aquilo que elas têm, aquilo que elas realmente são. Fala uma coisa, daqui a pouco fala outra, mas não é isso, não, mas é que também ele começa a falar, então ele não sabe o que ele vai diagnosticar. É como, por exemplo, a pessoa quando ela chega diante do Senhor. Hoje ela ora por algo, irmãos. Amanhã ela já mudou a direção. Mas você não está buscando aquilo. Então, sabe o que é? Eu sei, mas é que eu mudei de ideia, agora eu quero isso. E passa um tempo, agora eu mudei de ideia, agora eu vou partir para esse outro lado. E a pessoa muitas vezes ela não tem firmeza justamente naquilo que ela quer. E por isso, irmãos, muitas pessoas têm insistido, irmãos. Muitas pessoas elas são indecisas, não sabem justamente aquilo que querem. E muitas pessoas por isso não conseguem viver seus próprios sonhos. O que nós mais encontramos, irmãos, na sociedade, são pessoas que não conseguem viver seus próprios sonhos. Elas se aguardaram suas redes. Encerrou. Eu sempre sonhei nisso, sabe? Mas agora vamos ver o que tem aí, vamos ver o que vai acontecer. Vida, deixa me levar, a vida leva eu. Vai acontecendo, vamos levando, cantando pagode, andando por aí. Assim que acontece, né? Há um confronto, sim, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Há uma mudança. O meu sonho, para você ter ideia, sempre foi trabalhar em rádio. Sempre foi trabalhar em rádio. E quando eu consegui trabalhar em rádio, estava fazendo estágio já na rádio, para ser efetivado na rádio. Aí, eu ganhava pouco na rádio até então, estava fazendo estágio praticamente. Aí, eu ia casar, né? O caso, né? Chegou outro mais esperto que eu. Então, a garantia, irmãos, é a aliança, sabe? A garantia é a aliança. Se você não tem uma aliança, irmãos, com alguém, você não tem garantia de nada. Esses dias, irmãos, passou para você ter ideia no trabalho, passou um colega meu, ele falou assim, ele tem uma moça lá muito bonita, sabe? Eu sei que ela tem namorado, eu sei disso, mas é muito bonita. Ele trabalhava com a gente, né? E ele desperta, né? Algo assim das pessoas, puxa, a pessoa bonita, né? Chama a atenção. O colega passou assim e falou assim, puxa, como você viu tal pessoa? Eu trabalho aqui. Ele falou assim, puxa, tal pessoa tem namorado? Tal pessoa tem namorado? Eu falei, olha, vou ser bem sincero com você, namorado não é nada. Então eu vou dizer para você que ela não tem ninguém. Mas como assim? Eu falei, olha no dedo dela. Eu falei, quem ama, fala de aliança. E se ela não tem aliança, então não tem ninguém que ame ela. Eu digo isso porque com as nossas vidas no mundo espiritual é assim. Quem ama a Deus, tem aliança com Ele. Quem não ama a Deus é porque não tem aliança com Ele. Amém, querido? Já lavaram suas redes, já entregaram tudo. Sabe, querido? Então, querido, muitas pessoas elas têm desistido dos seus sonhos, irmãos. E o que nós mais encontramos são pessoas que não conseguem viver seus sonhos. Então, eu vivendo ali quase os meus sonhos aí, para casar com minha esposa, eu fiz que nem Jacó. Eu fui trabalhar 7 anos de semente de pedreiro para poder que eu ganhava mais, aí eu podia casar com ela. Aí eu fui e trabalhei. 7 anos de semente de pedreiro. Por isso que a gente aprendeu a fazer uma coisinha que na igreja, Deus também, é claro, tinha um propósito nisso. Mudaram-se os projetos, mas por causa de um encontro que tivemos com o Senhor. Mas o sonho já estava lá. Estava sentado ali diante dos sonhos, o sonho dos sonhos, irmãos. Marcos era da nossa época, que nós tínhamos rádio pirata, aquela coisa toda, fazer som por aí. E o sonho de toda pessoa que tem que trabalhar em rádio, irmãos, é aquele monte de equipamento na sua frente, uma mesa de som enorme, 2 salas de operador, picape de um lado, picape não é caminhão não, tá bom? Não é carro não, é aquele negócio que rola disso, tá bom? De um lado, outro de outro, uma cartucheira para vir, é o sonho de qualquer pessoa, sabe? Mas nós jogamos nosso sonho fora, lançamos aos pés do Senhor, para que o Senhor pudesse colocar algo maior nas nossas vidas. Hoje, qual é o nosso sonho? Além de construir uma igreja para o Senhor, além de construir uma igreja para o Senhor, nós temos vários outros sonhos. Se Jesus não vier antes, nós queremos ter um trabalho com pessoas drogadas, pessoas de rua, nós queremos ter um trabalho assim, mas hoje nós sabemos que nem dar alimento para as pessoas na rua não se pode mais, sabia disso?
Algumas entidades que fazem esse tipo de trabalho, algumas organizações que fazem, eles fazem fora de horário, por volta da meia-noite, mais ou menos. Chegam lá, distribuem e já vão embora. Se a prefeitura pegar, gera problema. Então, até para fazer alguma coisa hoje tem que ter muito cuidado mesmo. Mas muitas pessoas têm deixado, irmãos, de lado seus sonhos. Muitos casais, irmãos, já desistiram, sabe, irmãos? Já disseram um para o outro, sabe, irmãos? Não estou falando limitando, irmãos, só aqui em Vila Helena, mas quantos casais já disseram um para o outro: não te amo mais, não te quero mais, você não interessa mais para mim. Acho que umas 2-3 semanas atrás, né, a gente estava fazendo o casamento lá do Felipe, irmãos. Eu falei, eu não sei por que acontece, eu preciso parar com essas coisas, mas toda vez que eu estou fazendo um casamento, não, parece que dá um nó. Umas lágrimas assim, a teimosa quer correr, você fala: deixa eu respirar um pouco. Negócio não é nem comigo, não é eu que estou casando. E tem horas que tem que dar uns intervalos, para eles pararem a estratégia, só para, respira, faz de conta que está no roteiro, você para, respira, e aí você continua. Mas, ou seja, sabe, querido, muitas pessoas têm desistido uma das outras, mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que o amor ele não acaba, o amor ele não se acaba. Muitas vezes a pessoa deixa isso esfriar, e quando está bem gelado, tenta cobrir com outra coisa ali, tentando imaginar que vai ser melhor. Mas o amor, irmãos, pela pessoa, ele precisa ser alimentado, sabe? É por isso que a gente vê às vezes algumas pessoas, sentimentalmente falando, passando fome por ele, porque o amor é alimentado. 15 a 20 anos, irmãos, nunca disse eu te amo, nunca disse uma palavra de carinho. Carícia não existe, muitas vezes dentro de muitos lares. Concordância, irmãos, meu Deus do céu, eu falo, você ouve, sabe? Continência, passou? Então, castigo. Muitas vezes funciona desse jeito, irmão, desse jeito. E muitos lares, irmãos, infelizmente estão em processo de morte física e morte espiritual, porque mais cedo ou mais tarde um outro faz alguma coisa que não deve. Morte física e morte espiritual. Muitos lares, infelizmente, dos nossos dias, atropelando aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou lá no Jardim do Éden. Deus fez uma aliança entre Adão e Eva e pediu para que pudesse procriar, formar uma família. Mas muitos homens têm dito o contrário. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu sou uma pessoa assim, bem radical na palavra. Então eu tenho muito cuidado assim para falar, porque qualquer palavrinha minha, até sorrindo, ela vai muito de impacto e acaba destruindo algo que talvez não seria assim. Mas eu aqui com a palavra eu posso falar assim. Então eu digo que cada vez que Deus diz uma coisa, eu digo outra, isso é pesado. É como se eu estivesse chamando Deus de mentiroso. É como se eu estivesse dizendo que a palavra dele não vale nada. Quem sabe sou eu. O oleiro, o barro sabe, o vaso sabe, o oleiro não sabe nada. Quem sabe da direção para as coisas sou eu. Então vou fazer aquilo que eu achar melhor. Todas as vezes. Forte, não? Mas é a realidade de todas as coisas. Porque o Senhor, irmãos, quer gerar algo dentro de nós, querido. Muitas coisas fogem, irmãos, porque elas fogem dos princípios de Deus, que Deus tem estabelecido. Porque nós somos muito sentimentais, irmãos. Nós somos sentimentais. Nós somos, automáticos, nós andamos por isso, nós somos sentimentais, sentimos em todo o tempo todo. Então qualquer coisa que aconteça gera algo dentro de nós. Nós já queremos isso ou não queremos mais aquilo. Não é assim? É assim só comigo, será? Só em casa que acontece algumas coisas? Acho que só em casa que acontece algumas coisas. Eu acho que é só dessa parede para trás que algumas coisas acontecem. Eu sei que na casa dos irmãos não acontece, mas eu vou comentar mesmo assim. Sabe, querido? Então nós somos muito sentimentais. Qualquer coisa que muitas vezes se ouve, querido, já gera algo dentro de nós, algo assim que muitas vezes é algo destrutivo dentro de nós, irmãos. Isso não é bom, porque o Senhor Jesus, Ele nos chamou para nós construirmos, amém, irmãos? Construirmos família, para nós construirmos a obra dele, para nós fazermos algo maravilhoso, aquilo que ele tem para as nossas vidas. Sabe, irmãos? E tem marido, irmãos, que já cansou de orar muitas vezes por muitas esposas, irmãos. Esposas que já muitas vezes cansou de orar para muitos maridos. E dizer assim, essa coisa, esse traço eu não quero mais. Deus, manda outro. Isso aqui não vale nada, irmãos. Todos nós, irmãos, tivemos um sangue derramado lá na cruz do Calvário. Todos nós temos valor, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Todos nós temos valor. Mas no momento daí, irmãos, daquele calor que vem, sai uma palavra assim, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você sobre palavra, irmãos.
Nós sempre comentamos sobre isso aqui em casa. Não é bom muitas vezes nós falarmos qualquer palavra, sabe por quê? Quando nós lançamos uma palavra no mundo espiritual, irmãos, começa a acontecer algumas coisas já, sabe? Começa a gerar algumas coisas no mundo espiritual, porque palavras não são só palavras, elas geram bênção ou geram maldição, sabe? É por isso que muitas pessoas que praguejam, elas nunca chegam a lugar nenhum, sabe por quê? Porque elas praguejam. Ela chega diante dos ossos secos lá no vale, como Ezequiel, ela fala: vocês morreu por quê? Morreu por quê? Por que está aí? Não vale nada mesmo, já está seco. Vou pegando gasolina lá para pôr fogo nisso aqui, para acabar com esse negócio seco aqui. Seco que é bom de pegar fogo, vai jogar coisa no negócio lá. Mas Deus mandou profetizar para que haja vida. Deus mandou profetizar para que haja ressurreição. Ressurreição na família, irmãos. Ressurreição nos sonhos. Ressuscitar, irmãos, nossos projetos, irmãos. Tem gente que acha muito isso, né? Nossa, você fala assim: por que você não tem os problemas que eu tenho? Ótimo, você também não tem os problemas que eu tenho. Talvez se você tivesse os problemas que eu tenho, você estava mais louquinho do que eu estou. Porque muitas coisas eu sou assim meio tranquilo. Muitas coisas eu fico assim meio irritador. Muitas coisas eu sou assim meio tranquilo. Se você tivesse os problemas que eu tenho, talvez não estivesse aqui. Não é assim? Mas nós sempre colocamos nossos problemas acima daquilo que na verdade muitas vezes são. Sabe, irmãos? E muitas vezes, irmãos, eu conheço muitas mães que já disseram para os seus filhos: esse menino não tem jeito, isso aqui nem Deus dá jeito. Já conhece alguém que já falou assim: esse aqui mas nem Deus dá jeito, esse aqui só morrendo? Só falou sobre isso. Tem vezes dá vontade de falar, né? Eu gosto de muita assim, mas não é bom falar assim algumas coisas, não é bom dizer. Muitas vezes aquilo que não edifica é bom guardar dentro de nós, irmãos, entregar diante do Senhor, porque o Senhor dá direção para todas as coisas. Amém, querido? Mas muitas pessoas, elas já abandonaram as redes ministeriais. Muitas pessoas que já abandonaram, sabe o que? As redes de chamado e tantas coisas já foram abandonadas. Agora deixa eu falar uma coisa para você. O que nós vamos ganhar, irmãos, cada vez que nós abandonamos alguma coisa? O que nós vamos ganhar? O que vai gerar dentro de nós, irmãos? Alguém que tentou e não conseguiu? Eu aprendi uma coisa na vida, irmãos. Quando nós não conseguimos algo, porque depende de alguém, acontece. Mas nós não conseguimos algo porque depende de nós, só depende de nós, irmãos. O Senhor já liberou do céu algo para nós, para a nossa família, para o nosso ministério, para aquilo que nós temos. O Senhor já liberou do céu. Então só depende de nós. Pastor, se Deus já liberou no céu, por que não acontece então? Só depende de nós. Porque muitas vezes nós falamos não para aquilo que Deus já disse. E Deus já abriu a porta e muitas vezes nós não entramos. E Deus falou vem e muitas vezes nós ficamos do lado de fora. Assim como nós ouvimos nessa noite, os pensamentos do Senhor são de bênção para nós, são bons a respeito de nós, mas muitas vezes nós olhamos isso como algo diferente. O Senhor quer trabalhar, irmão, na nossa família. O Senhor quer trabalhar na nossa casa. O Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto no nosso trabalho, porque foi Ele que abriu as portas lá. Então Deus quer fazer alguma coisa lá. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu aprendo que quando Deus não nos quer em algum lugar, irmãos, nós realmente temos nosso coração no Senhor. Ele fecha as portas, Ele nos tira de lá. Ele nos tira de lá. Porque quando nós não estamos dando fruto em algum lugar, irmãos, nós somos chamados para ser frutíferos. Quando não damos frutos em algum lugar, nós começamos a pagar, o Senhor mesmo Ele faz aquilo que Ele tem que fazer. Fala assim comigo: o Senhor, fala mais forte, o Senhor me chamou para dar frutos, para produzir. Então, irmãos, os discípulos todos estavam com a mesma mentalidade. Então você percebe, irmãos, olha, voltando para a influência, você percebe que a ideia de enrolar as redes surgiu de alguém. Alguns eu acredito que estavam enrolando as redes ali, lavando para guardar, mas eles nem tinham intenção também. Mas fulano falou que vamos fazer, então vamos fazer. Então tem muitas pessoas que até mesmo têm um potencial, mas muitas vezes ouvem alguma coisa de alguém, então falam: você vai fazer assim, então eu também vou para aquele lugar. É como os discípulos, por exemplo, quando Jesus estava no sepulcro, eles disseram assim: vamos pescar. Ninguém mais falou: vamos pescar. Sabe o que os outros disseram? Então nós vamos também. Mas sabe por que eles falaram? Porque alguém disse.
Ou seja, foram influenciados por alguém. Ou seja, uma ideia errada de alguém fez com que os outros tomassem a atitude errada também. E os discípulos todos ali enrolando as redes, enrolando os seus sonhos, o seu pão, o seu alimento, irmãos, aquilo que sustentaria as suas famílias. Os discípulos estavam enrolando, guardando. Mas Jesus é maravilhoso, irmãos. Assim como onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Assim, querido, eu creio, querido, que as nossas imprudências, muitas vezes, querido, eu creio que a graça e a misericórdia do Senhor é muito maior que isso, irmãos. Muito maior que isso. Porque se não fosse, irmãos, todo o tempo a graça e a misericórdia de Deus, nós todos, queridos, seríamos consumidos, seríamos exterminados pelo Senhor. Porque muitas vezes nós não cremos naquilo que nós deveríamos crer. Muitas vezes não lançamos a nossa fé onde deveríamos lançar. Muitas vezes não colocamos o nosso coração onde deveríamos colocar, querido. E muitas vezes não acontecem algumas coisas na nossa vida. Suas asas os meus dias desta vida passageira, minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-los. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar. O que a vida recebi a te encontrar. Seus braços não importa o tempo, só existe o momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor eu encontrei. Os meus sonhos o vento
tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitudes, adorar com consciência. Adorar é uma virtude, adorar é a minha essência. Para construir um palácio para Deus é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer a sua casa, um palácio para Deus, um palácio para Deus. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitudes, adorar com consciência. Adorar é uma virtude, adorar é a minha essência. Para construir um palácio para Deus é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer a sua casa, um palácio